Porque pecar todo mundo peca, errar todo mundo erra. Mas tem pessoas que criaram uma palavra que é bem certa, que diz: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. E a Bíblia vai dizer que Mefibosete, ele estava em Lodebar. Assim era eu e você, aleluia. Nós estávamos esquecidos em Lodebar. Lodebar que quer dizer terra de esquecimento. Então a Bíblia vai dizer que quando Davi senta no trono, ele vai chamar, aleluia, Ziba, que era um servo de Saul. E a Bíblia diz que ele, quando ele chama Ziba, ele vai perguntar se existia alguém da descendência de Saul, ou da descendência de, aleluia, de Jonathan. E ele vai dizer: tem, existe um, mas ele vai colocar logo o defeito. Ele está em Lodebar, ele é aleijado, ou seja, ele não presta. Ele foi colocando logo empecilho, aleluia, diante do rei Davi. Mas só que o rei, aleluia, ele não faz acepção de pessoa. Da mesma forma que ele olha para mim, ele olha para aquele que está na cachaça. Da mesma forma que Deus olha para você, ele olha também daquele que está lá na facção. Da mesma forma que Deus olha para mim e para você, ele olha também para aquela que está dentro da prostituição. Porque Deus, ele veio salvar os perdidos da casa de Israel. Por isso a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 11, verso de número 28, Jesus, ele disse: vinde a mim, todos que estás cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Aleluia. Só existe uma maneira de descansar, de tirar o jugo pesado e de ter uma nova vida, é entregando a vida para Jesus e andando nos preceitos do Senhor Jesus de Nazaré. Não existe outra maneira, não existe outro caminho. Jesus, ele diz em João 14,6, ele diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Cristo. Mas o ser humano, ele é teimoso. E o ser humano, ele quer criar um caminho. O ser humano, ele quer criar uma estratégia, Antônio. Mas só existe uma porta, um caminho. Só existe um ser humano que pode salvar. É Jesus de Nazaré. Não existe outro. Nós estamos só como ferramenta de Deus aqui na terra para mostrar o caminho para quem quer ir morar no céu, aleluia. Então a Bíblia diz que Davi diz para Ziba: Ziba, aleluia, vai buscar Mefibosete, mas ele está em Lodebar, ele é aleijado. Mas Davi diz: vai buscar, porque ninguém senta na mesa enquanto ele não chegar. A Bíblia diz que Ziba veio. Quando Ziba foi buscar, creio eu, quando Ziba chegou em Lodebar, aquela carruagem de ouro, se fosse no tempo de hoje, era uma Hilux. Ele chega lá na casa de Maqui para chamar Ziba, batendo na porta. Quando ele bate na porta, aleluia, quem está lá fora? Os servos do rei Davi. Ele se espantou. Como é os servos do rei Davi aqui em Lodebar, terra de esquecimento? Porque o rei, aleluia, quando ninguém vai, o rei manda chamar. E quando ele sai para fora, lá vem ele aleijado. O que é? É aqui que mora, aleluia, Mefibosete? É. O rei manda te chamar. O rei manda chamar. O rei manda chamar. E ele vai ser levado para a mesa do rei. Então a Bíblia vai dizer, para encerrar, que ele vai. E quem mandava chamar era o rei. Quando a Bíblia aponta para rei, aquele não está falando do homem, ele está falando de Cristo. Cristo é o rei dos reis e Senhor dos senhores. E Cristo, ele te ama, ele te chama. Cristo, eu digo para a mamãe direto: mamãe, Cristo, ele tem uma nova história para você. Só quem pode fazer uma nova história na vida de uma pessoa, Michele, é Jesus de Nazaré. E a Bíblia vai dizer que ele restituiu Mefibosete, aleluia. Deus, ele é poderoso para restituir a mim, restituir a você, tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que nós perdemos. Deus, ele é poderoso para fazer em dobro aquilo que o homem não pode fazer, mas Deus, ele tem o poder nas suas mãos. E a Bíblia diz que Ziba ficou lá comendo pão na mesa do rei.
E a melhor canto de nós estarmos é na mesa do rei, do que estar comendo as bolotas de Satanás no mundo. Porque a Bíblia diz, irmão, que ele dá as bolotas, mas ele humilha. Ainda leva a alma para morar no inferno. Quem quer ir morar no inferno aí, levanta a mão. A Bíblia diz que lá a traça não morre, lá o fogo não se apaga. Louvado seja Deus. Mas o céu é bom. Lá para ir para o céu você não paga, mas para ir para o inferno você paga. Porque você para ir para o céu é de graça. Você não paga nada. E muitos estão rejeitando, irmão, essa graça de ir morar lá no céu. Porque lá no céu ninguém vai entrar fumando. Lá no céu ninguém vai entrar, irmão, todos bagaçados, desmantelados. Tem que entrar no eixo. Tem que aceitar a Jesus, porque a própria Bíblia diz assim, ó. Romanos capítulo 10 e o verso 10. E se com tua boca confessares ao Senhor e crer com o coração, serás salvo.